Boa noite. Hoje, neste Estado da Nação Egos, falamos então, já está aqui uma convidada, Adriano Freire, que acontece sempre às sextas de 15 em 15 dias. Há 15 dias, como sabe, tivemos aqui o primeiro programa, estivemos a falar um bocadinho deste livro e deste mapa Egos, um estudo científico sobre o Egos e as várias vertentes da sociedade. Fizemos o perfil aqui de Pinto Costa e José Mourinho. Hoje vamos ter o perfil... Boa tarde, ou boa noite, digo eu. O perfil de dois grandes vultos da política, neste caso Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, é mais lá para o fim, não é? Exatamente. Mas hoje vamos fazer, este programa é dedicado ao Egos e à política. Muito bem. Qual é a relação, como é que o Egos se plasma também na política ou vice-versa? Muito bem. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Gostava de começar por responder à pergunta, explicando para quem não teve a oportunidade de ver o programa há 15 dias, o que é o mapa Egos. O Egos, exatamente. O mapa Egos Egos é um acrónimo para 4 perfis de personalidade. Temos aqui o mapa, de resto, vá falando que eu vou mostrando aqui. E vou indicar apenas rapidamente o que é o E de empreendedor, pessoas assertivas, competitivas, que gostam de ganhar, de objetivos cada vez mais elevados, pessoas que gostam da mudança e que gostam de assumir riscos. E já vamos ver que alguns políticos, para chegarem à liderança dos seus partidos, têm que puxar muito ao lado E, têm que se impor, digamos, à concorrência, entre aspas, interna. Outro perfil do Egos é o G, governador, pessoas mais analíticas, mais rigorosas, muito atentas aos detalhes, muito preocupadas com as regras, centram-se mais naquilo que tem que ser feito, seja por mim, seja por outra pessoa. E, portanto, há uma preocupação, quando chegamos à política, de ver, em alguns partidos, quais são os princípios que os norteiam. E, curiosamente, há partidos que têm princípios muito mais fortes, muito mais importantes que devem ser seguidos do que outros partidos que tendem a adaptar-se mais às circunstâncias. O terceiro perfil é o perfil O, de operacional, um perfil de pessoas que tendem mais a executar e menos a decidir, pessoas que improvisam muito, que desenrascam, que se adequam, que são maleáveis, que se adequam às circunstâncias, e uma vez mais vamos ver alguns casos políticos nessa zona. E, finalmente, os sociais, pessoas com uma capacidade para lidar bem com as outras pessoas, para se relacionar bem com outros, para cativar, para trazer o otimismo e, uma vez mais, também vamos ver alguns exemplos de políticos muito sociais mesmo. Então, no caso da política, como é que a política entra neste mapa? A política é muito particular, não é? Há várias vertentes da política. Exatamente. A maneira correta de olhar para a política é começarmos por distinguir entre a esquerda e a direita, claro, ainda que esquerda seja um nome muito vasto e direita também. Mas os princípios típicos dos partidos de esquerda são, por um lado, maior intervenção estatal e, portanto, maior peso do G e, em simultâneo, uma preocupação com um Estado igualitário. As pessoas terem todas os mesmos acessos, os mesmos benefícios, tender a harmonizar, na medida do possível, a vida dos cidadãos. E, portanto, uma preocupação também muito social. Ou seja, a esquerda tende a privilegiar no mapa Egos o perfil G, governador, de regras, de Estado, no limite até muitas empresas estatais, controladas pelo Estado, e também uma certa homogeneidade no povo, na população, menos desequilíbrios entre diferentes tipos de cidadãos. Já a direita tem uma perspectiva diferente, e por isso é que a esquerda e a direita nem sempre se entendem, porque a direita tende a privilegiar a iniciativa privada, o risco, o sentido do combate para ver quem consegue chegar mais longe, portanto, o sentido da competição e menos do controle estatal. Aliás, quase todos os partidos de direita preferem menos Estado e mais iniciativa privada. Liberalismo económico. Maior liberalismo, exatamente, menos regulação. E, em contrapartida, também acabam por privilegiar o lado operacional de o mercado está como está, vai ter que se desenrascar, vai ter que não procure no Estado o apoio que precisa, vai ter que encontrar em si, na sua empresa, nos seus meios, a solução para os seus problemas. Portanto, tipicamente, a direita privilegia mais o pendor E e o pendor O, o pendor empreendedor e o pendor operacional na sociedade. Ou seja, temos duas diagonais que se cruzam no centro, ou seja, os partidos do centro são aqueles que tipicamente agregam mais votos, precisamente porque tentam conciliar, melhor ou menos bem, as preocupações normais de esquerda e as preocupações normais de direita. Tentam fazer a simbiose, que nem sempre é fácil.
Quando há um partido que está demasiado à direita ou demasiado à esquerda, são a extrema-direita ou a extrema-esquerda, fixam-se só num destes pontos? Exatamente. Extrema-direita ou extrema-esquerda, por exemplo, extrema-esquerda pode cair num excesso de de governador, de Estado, domina por completo, privatizações é para reverter, vamos nacionalizar e pode levar a excessos. Da mesma forma, a extrema-direita, curiosamente a extrema-direita, apesar de promover a iniciativa privada, não gosta de perder o controle dessa iniciativa privada. Ou seja, tende, como foi no caso do Chile, por exemplo, e outros países que tiveram regimes de extrema-direita com ditadura, tende o Estado, neste caso a pessoa que governa, o Presidente, quem for, a tentar controlar a própria iniciativa privada que pretende, supostamente, dinamizar. Portanto, é uma falsa liberdade de iniciativa privada, porque é uma liberdade muito condicionada pelo próprio governo. Ou seja, quando estamos perante ditaduras, que é aqui a questão que este mapa agora revela, quando estamos perante ditaduras, há sempre um maior peso, seja do Estado enquanto organismo público, seja nas empresas, etc., seja do governador, do rei, do presidente, enquanto controlador de toda a iniciativa. E veja-se o caso de Portugal, quando vivíamos sobre a orientação salazarista, a preocupação governamental, uma vez mais, em controlar a iniciativa privada, em manter, digamos, o claro controle da economia. Exatamente, o claro controle da economia, da sociedade também, da política. Claro. Portanto, a ditadura restringe muito a atuação das pessoas, das empresas, das famílias. Seja ela de esquerda ou de direita. Exatamente, seja de esquerda ou de direita. E traz sempre um grande peso de centralização do Estado ou do governador que estiver no poder. O que, obviamente, prejudica o dinamismo político, a alternância, que é muito salutar, entre esquerda e direita. Não é por acaso que a alternância é bem-vinda, porque a esquerda promove, tipicamente, determinados temas, mais igualitários, mais de regulação, mais de evitar excessos da iniciativa privada, e quando se vai longe demais nessa área, aparecem alternativas mais à direita que permitem repor um pouco o balanço e voltar um pouco à iniciativa privada e eliminar os excessos do centralismo público. Portanto, a alternância política, a democracia, é um bom exemplo de como o mapa EGOS nos permite ver, ok, agora é melhor estamos mais deste lado e se calhar daqui a 2, 3, 5, 10 anos estaremos mais daquele lado, mas respeitamos mutuamente e deixamos que o povo escolha livremente as suas opções políticas. Ou seja, uma verdadeira democracia, um partido verdadeiramente democrata, era aquele que juntasse estes itens todos. Exatamente. É difícil. É difícil. Se virmos politicamente a social-democracia e o socialismo democrático... A diferença não é... Exatamente. São muito centrais, digamos, no mapa EGOS. Procuram fazer a simbiose, nem sempre bem feita, como é óbvio, simbiose entre as preocupações sociais de esquerda, etc., com a iniciativa privada de direita e vice-versa. Portanto, o socialismo democrático, em Portugal, mais representado, por exemplo, pelo PS, ou a social-democracia, em Portugal, mais representada, por exemplo, pelo PSD, são necessariamente, em Portugal ou nos respectivos países, nos outros países, são sempre partidos muito centralizadores, muito de bloco central, entre aspas. Exato. Porque tentam fazer a simbiose. Agora, essa capacidade de fazer a simbiose depende sempre dos líderes. Porque uma coisa é a orientação política genérica, digamos, os princípios fundamentais do partido. Outra coisa é o exercício dessa política pelos líderes. E os líderes condicionam muito a maneira dos próprios partidos evoluírem. E isso leva-nos, obviamente, para os líderes nacionais, que conhece muito bem. Já vamos falar dos dois que falámos aqui, Marcelo e António Costa. Antes disso, porquê é que se diz que a democracia é o pior sistema do mundo, mas não há outro melhor? A democracia é aquele que permite ao povo fazer as suas escolhas. Qual é que é a razão de queixa? É que as elites não gostam de dar ao povo o poder da escolha. Quem tem a perder com a democracia são as elites que se instalam e que estão sempre a conseguir, digamos, manter-se no poder, seja qual seja o partido, conseguem sempre aguentar-se. A elite não gosta, e vimos recentemente na Itália e noutros países, a elite com determinadas orientações e o povo a escolher algo que não era aquilo que a elite preferia. Mas a democracia é baseada na escolha livre do povo.
Portanto, quem não gosta desse princípio não tem logo à partida uma vocação, digamos, honesta para a política. E encontramos, infelizmente, demasiados políticos que acham que a política é para se servirem a si próprios e não para servirem o povo. Mas, graças a Deus, a democracia permite, com alguma flexibilidade, eliminar esses excessos e voltarmos ao primado da representação popular. Adriano, e o que é que influencia o quê? Ou seja, é o povo que o português estará aqui no S, provavelmente, não sei, não é? Imagino o alemão estar ali no G. Exatamente. Mas é o povo que influencia os políticos neste mapa ou é o contrário? São os políticos que, em função do mapa, podem governar o país? Muito bem. É uma excelente pergunta porque faz a ponte entre a política e as culturas nacionais dos diferentes povos, que foi um tema que vimos há 15 dias. O povo alemão, já que referiu, e bem, é um povo G, muito governador, muito regras. Portanto, qualquer líder político alemão, ou alemã, no caso da Sra. Merkel, não pode fugir muito da realidade que é típica do povo alemão. Portanto, não pode fazer promessas, daquelas promessas um pouco idealistas, que depois o povo reconhece logo que isto não tem fundamentos. Inversamente, o povo português, como vimos há 15 dias, tipicamente o povo português é SO, aliás é o único país do mundo com cultura nacional SO. O povo português, estava a dizer, precisa de afeto, precisa de carinho. E, portanto, todos os políticos portugueses, incluindo políticos como Cavaco Silva, por exemplo, que é uma pessoa mais gay, mais austera, mas quando chega a altura de ganhar os votos, todos se tornam muito mais afetivos, muito mais simpáticos, saem à rua, aparecem, porque já perceberam com a experiência e com a sua sensibilidade política também, que para ganhar um povo cujas características são muito S e O, sociais e operacionais, tem que ir ter com eles, tem que descer à rua, entre aspas, e não é por acaso que vimos um Paulo Portas com uma capacidade infinita além das feiras, de ir às feiras, as feiras todas. O Paulo Portas, que é uma pessoa, obviamente, com a sua personalidade, já vamos ver daqui a pouco, mas quando chegava a altura de eleições, víamos todos os dias nas feiras. Mas com à vontade. Alguns políticos não têm tanta à vontade, já vamos falar também disso. Mas há sempre a preocupação de, na altura da decisão, nos aproximarmos da realidade do povo. Veja o caso americano. O povo americano, obviamente a América, como qualquer outro país, tem variações, e sendo um país muito grande, tem variações culturais significativas. Mas aquilo que é comum ao povo americano é o sentido do American Dream, do sonho americano de vencer. Eu chego aqui e vou ser rico a qualquer custo. E se não for eu, é para os meus filhos serem ricos. Portanto, há uma noção de vitória, que se não for eu, há de ser o meu sucessor e eu vou lutar. O que estava a acontecer na América, com Obama e obviamente, a sua sucessora potencial, Hillary Clinton, era uma perpetuação de uma grande preocupação social. Aquilo que na Europa estamos habituados a ver como o Estado Social, claro, não deixar as pessoas com menos possibilidades económicas ficarem desamparadas, a preocupação em homogeneizar a sociedade, etc. Portanto, houve uma clara preocupação do Obama, que é um SG, já agora, o Obama é uma pessoa com perfil mais social e governador. De trazer essas preocupações, entre aspas, de esquerda, porque na América, como sabemos, a esquerda é mais associada ao Partido Democrata, para a realidade política. Qual foi o problema? Foi tão longe que o sentido de conquista, de vitória do povo americano começou a ser posto em causa e começaram a aparecer muitos, milhões, não milhares, mas milhões de pessoas, sobretudo no Midwest, portanto entre as duas costas, que sentiram que aquilo não era para eles. Eles queriam era ganhar, vencer, ter emprego, ganhar mais dinheiro, ser ricos. E o Trump prometeu-lhes isso tudo. Prometeu-lhes O Trump foi um caso interessantíssimo de marketing político que, apesar de todos os estudos de mercado mostrarem que ele não ia ganhar, conseguiu convencer um público muito específico. As pessoas que ganhavam mal, as pessoas que queriam trabalhar e ganhar mais dinheiro, que viam os seus empregos a sair da América para o México ou para a China ou para outros países do mundo e que queriam recuperar, entre aspas, o sonho americano. E o que o Trump lhes prometeu foi: vamos recuperar o sonho americano, vamos fazer America Great Again.
E esse sonho estava lá, estava no povo americano. E essa aproximação do líder político ao sonho deu o resultado que deu. E vamos ver o que é que vai ser daqui para a frente. Vamos aos perfis? É verdade. Muito bem. Vamos começar com quem? Marcelo Rebelo de Sousa? Marcelo Rebelo de Sousa, que Ora, conhece muitíssimo bem. Eu nem sei onde é que eu havia de posicionar, apesar disso. É um excelente comentário, por uma razão muito simples. É que Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa muito flexível. Ele tanto é uma pessoa muito rigorosa, muito analítica, muito pensadora, que analisa tudo ao detalhe, que lê muito, que estuda, e, portanto, muito gay, como é uma pessoa muito social, muito afetiva, muito preocupada com os outros, muito capaz de sair à rua e, apesar do protocolo oficial não permitir, começa logo aos beijinhos, aos abraços, portanto, tem um lado social muito forte. Quando ele estava na função de analista político, obviamente, a parte gay dele era muito visível. Era uma parte em que ele tinha que mostrar a sua capacidade de ver os elementos, toda a dinâmica política no país de uma forma mais integrada, mais estruturada. E, portanto, o dinamismo que ele trouxe para a discussão política foi graças, sobretudo, à sua vertente gay. A partir do momento em que ganha as eleições e é Presidente da República, o gay atenua-se e reforça muito o lado social. Claro, que já estava lá, obviamente. Claro. Eu lembro-me da relação que o Júlio criou com ele e, aliás, da preocupação do Marcelo em continuar a trabalhar com o Júlio, já depois do Júlio ter aceito o desafio de liderar o Porto Canal. Portanto, a relação pessoal que ele tinha consigo sobrepunha-se às questões contratuais, o que foi muito interessante. É uma prova do lado social do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas, quando ele chega a Presidente, claramente, vemos-lo todos os dias a fazer uma presidência de afeto que contrasta muito com a anterior, como sabemos, claro, que era uma presidência muito mais discreta, nesse sentido, da relação. E, portanto, há uma leitura muito correta do professor Marcelo Rebelo de Sousa de que o povo é social. O povo português é social e quer carinho. E eu, enquanto Presidente, vou-me aproximar desse sonho português. Não é o americano, não é o alemão, é o português. Eu vou ser o Presidente de todos os portugueses e, para ser o Presidente dos portugueses, eu tenho que me aproximar do povo português, que é muito social. E, portanto, vou ser um Presidente social. E o que nós vemos no mapa EGOS é uma posição, claramente, no lado social, um pouco de SG, às vezes, um bocadinho de governador, às vezes, um bocadinho de empreendedor, às vezes social puro, quando está na relação mais de rua, mas uma pessoa que sabe que é por aqui que o povo se sente bem. E as últimas sondagens comprovam, há evidência que há um bom casamento, entre aspas, entre o nosso Presidente da República e o nosso povo. Não necessariamente com as elites, porque as elites têm um posicionamento distinto do povo, mas o povo gosta deste tipo de Presidente, um Presidente que está próximo deles, de todos nós. Sem dúvida. E António Costa, que é atualmente Primeiro-Ministro, que apesar de tudo não deixa de ser também uma pessoa muito social, bem disposta, otimista, etc., mas tem um perfil diferente, Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, António Costa é um caso engraçado. Vou aqui mostrar onde é que posiciona. António Costa, empreendedor e operacional. Em primeiro lugar, todos os líderes políticos, para chegarem a líderes dos seus partidos, têm que ser lutadores, têm que tentar ganhar aos outros. Portanto, tal como aconteceu com António Costa, que sucedeu a António José Seguro, qualquer outro líder político tem que ter o lado o lado empreendedor, de conquista, de vitória, para assumir o risco, entre aspas, de lutar pela liderança e, eventualmente, chegar a número 1. Portanto, António Costa tem o lado Mas, e este é o aspecto mais interessante, na esquerda, tipicamente, temos líderes, e no PS em particular, temos tido líderes muito sociais, Mário Soares, António Guterres, Mário Soares talvez o mais social de todos. Exato. E, por outro lado, líderes um pouco mais governadores, menos sociais, como Vítor Constâncio, António José Seguro, pessoas não tão dadas... Exatamente. Não tão dadas ao povo. Portanto, tínhamos o típico gay e o S dos partidos de esquerda. A única clara exceção era Sócrates. José Sócrates é muito joga sempre a ganhar e detesta perder. Mas, à parte, um fenómeno específico é José Sócrates, tínhamos no PS líderes muito sociais ou muito governadores, o que é normal num partido de esquerda. Ora, António Costa, para chegar lá acima, obviamente, teve que lutar por isso, e, portanto, o lado e depois vem a maior surpresa, o lado O. António Costa tem
facetas muito interessantes, invulgares, interessantes porque são invulgares, de, entre aspas, desenrascanço, de improvisação, de avançar. Por exemplo, avançou com o apoio a Sampaio Nova. E depois, mais tarde, aparece Maria de Belém. E conseguiu dar um passo atrás sem perder a face e manteve-se bem com todos. Fez aprovou os cartazes, que depois se verificou que tinham ali uns problemas, conseguiu recuperar. Quando estava a negociar a preparação de um governo, negociou à direita, negociou à esquerda, foi ganhando aqui um bocadinho, foi ganhando um bocadinho ali, até finalmente chegar, ok, é por aqui. Ou seja, uma pessoa que gosta de estar no balanço, gosta de estar... Não precisa ter regras muito duras. Pelo contrário. É um negociador. Exatamente. Costa não gosta de regras. Não gosta que lhe digam que é impossível. A ideia da vaca a voar é um bom exemplo. Se tivermos calma, se tivermos paciência, pode ser que... Ainda recentemente, por exemplo, há 2 semanas, se não me engano, referiu que talvez seja preciso renegociar a dívida, mas dentro das regras da União Europeia, sem pôr em causa. Portanto, lá está ele, uma vez mais, a dar uma no cravo e outra na ferradura. Isto é muito interessante. É um político que não segue tanto digamos, os princípios normais da política, mas que se adapta, muito maleável. E isso levanta logo a questão. Uma vez que ele não conseguiu... o PS, perdão, não teve a maioria absoluta nas últimas eleições, para ele chegar a primeiro-ministro tinha que se dar com alguém, tinha que se aliar. E, portanto, a questão seguinte era, então, com quem é que ele se poderá aliar mais facilmente? Dada a sua personalidade de se poder dar com todos. Porque consegue se desenrascar, consegue enquadrar-se, é maleável. E a maneira mais fácil é de olhar uma vez mais para o mapa EGOS. No mapa EGOS temos Passos Coelho, um EG, portanto, aquela rigidez, aquele sentido mais é assim, doa a quem doer, típico de Passos Coelho, é o seu lado G, e obviamente o lado E, como qualquer líder político, e Paulo Portas mais social. Também é, claramente, decidido a ganhar, mas aquela capacidade social de fazer relação nas feiras ou nas elites. É uma pessoa que consegue, aliás, não é por acaso que hoje tem funções de representação comercial, entre aspas. Em grandes empresas. Em grandes empresas. Portanto, neste cenário, o António Costa estava muito limitado. 2 Es muito fortes, que já tinham estado, obviamente, à frente do governo e que lhe davam, entre aspas, a mão para ele também se juntar à dupla. Nunca António Costa teria um protagonismo. Teria sempre o terceiro. Já lá estavam os 2 antes. Mesmo que tivesse mais votos que o CDS, enfim, acabava por ser sempre o terceiro, o que se juntava à festa. Mas se olharmos para a mesma lógica de esquerda, vemos uma distribuição totalmente diferente. Nesta configuração, vemos Jerónimo de Sousa muito gay, claramente dogmático, como é típico do Partido Comunista Português. É um partido de princípios muito, muito claros e, há quem diga rígidos, mas pelo menos estáveis, vamos dizer estáveis. Enquanto Catarina Martins é uma pessoa muito mais sociável, muito mais de afeto, muito mais de se expor e dizer o que pensa e lutar por causas nobres, etc. Portanto, são pessoas muito diferentes. Portanto, traziam aqui um apor a António Costa. Exatamente. Não é? E, mais importante ainda, António Costa era o fiel da balança. Porque Jerónimo de Sousa e Catarina Martins não colam bem. Têm mais dificuldade em dar-se bem, precisamente porque no mapa EGOS estão longe. Mas António Costa fez uma coisa muito interessante, que foi, eu vou ser o fiel da balança. Aqui sou o primeiro, não sou o terceiro. Além disso, eles são tão diferentes entre eles que vão sempre precisar de mim. E se eu conseguir manter este equilíbrio que me é típico, da minha personalidade, acabo por conseguir também fazer a ponte entre estas duas personalidades. Ou seja, na política, como em tudo na vida, é uma luta de egos. Temos uma preocupação de ver as personalidades e como é que elas encaixam ou não encaixam, e em função disso, como é que as alianças se criam.
Excelente. Ficou aqui uma bela demonstração. Temos mais algum quadro para mostrar? Não. Não. Era útil, era tudo. Estamos mesmo na parte final deste nosso programa. Foi magnífico esta explicação. As pessoas provavelmente nunca teriam visto desta maneira a política e a personalidade de cada um dos políticos e das pessoas que nos governam. O que é preciso é que depois, nesta mistura toda, dê certo, e isso é que é mais difícil depois, não é? É o povo depois perceber até que ponto também a perpetuação no governo, a perpetuação, não só para terminar, no governo altera as pessoas. É assim, É provável que António Costa, sendo um daqui a se estiver 8 anos no governo, deixe de ser um passa a ser um G para ter mais o controle? O mais provável é que a tensão latente entre estas três personalidades leve António Costa a ter que se posicionar. Ou seja, para se manter no poder vai ter que ver para onde é que eu agora vou evoluir. Não sabemos para onde, porque ainda é cedo. Mas é perfeitamente expectável que aconteça o que está a dizer. Adriano, muito obrigado. Bom Natal. Obrigado. Vamos ver daqui a 15 dias, já antes do fim do ano. Para já desejo um bom Natal. Muito obrigado. Muito obrigado, igualmente. E vamos explicando às pessoas o que é o Mapa EGOS. De resto, você aí em casa pode fazer perguntas aqui para o Porto Canal, no nosso site, portocanal.sap.pt. Vamos estudá-lo assim também nos próximos programas. Este foi sobre a política, o próximo ainda será em empresas e depois falaremos também das pessoas que estão lá em casa, não é assim? Adriano, bom Natal, obrigado. Obrigado, igualmente. Mas aí em casa, muito boa noite.